Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo que desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois estes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes e o chefe do povo e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então, Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começaram a pedir às montanhas: Caí sobre nós, e às colinas: Escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando.
E até os chefes zombavam, dizendo: A outros outros ele ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu a terra até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio. Jesus deu um forte grito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que Deus abençoe e guarde a todos. Caríssimos, caríssimas que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pela Rede Minas de televisão, aqueles que nos acompanham pelo canal no YouTube Uma em Piedade, vocês que aqui estão no santuário. Hoje nós tivemos a versão mais curta, a opção mais curta da narrativa do Evangelho de Mateus. Entretanto, gostaria de retomar um ponto singular que está em Mateus, capítulo 26, verso 32, da narrativa, da perícope escolhida, quando utilizamos a narrativa da paixão do Senhor segundo Mateus, no modo mais longo. Em Mateus, capítulo 26, versículo 32, enquanto Jesus está com seus discípulos à ceia, algumas perguntas começam a surgir, inclusive aquela que sai de Judas, o Iscariotes, o traidor. Quando Jesus diz: um de vós vai me trair. E eles então fazem a seguinte pergunta: serei eu? Essa pergunta não é sem motivo. Mateus ali escreve e ali coloca para lembrar que tanto Judas como qualquer outro discípulo pode nutrir o mesmo sentimento de também trair o Senhor. Para ficar mais claro, é importante que nós nos recordemos do itinerário, segundo Mateus, de alguns pontos importantes, aonde nosso Senhor Jesus Cristo anunciou para os seus discípulos o que agora, neste domingo de Ramos, nós voltamos a escutar e somos chamados a vivenciar. O Senhor, nosso Jesus Cristo, na cruz,
dá a sua vida por nós. Para tanto, somente uma recordação. Aqueles que desejarem podem tomar nota em casa ou tenho certeza que conseguirão se recordar dessas imagens. Mateus capítulo 16, nós temos os discípulos que começam a discutir por causa de pão. Mas um pouquinho antes, no capítulo 15, Jesus multiplica os pães. E eles estão discutindo por causa de pão. Eles viram Jesus multiplicar os pães e agora discutem pela falta de pão? Na verdade, aqui há um critério muito importante. Alguém deveria ser culpado pela falta de pão. Mas também há uma outra coisa. Os discípulos queriam ver um sinal. Os homens queriam ver um sinal. E Jesus diz: nenhum sinal lhes será dado. Eles já viram muito. O Senhor multiplicou os pães. E a discussão dos discípulos, ela é antecedida por uma coisa: cuidado para não deixarem crescer dentro de vocês o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus é o fermento daquele que é capaz de recitar a Escritura, mas não deixa seu coração ser fecundado pelo que ela traz. E isso está muito presente no tempo atual, porque muitos podem falar da Escritura, inclusive como um processo de autoajuda, onde, infelizmente, muitos cristãos de todas as tradições estão correndo atrás. Os coaches religiosos. Mas, infelizmente, falta algo que é fundamental: a fé, que será um problema a ser tratado por Jesus em Mateus capítulo 17, antes do segundo anúncio da paixão. Vejamos. Os discípulos estão ali reunidos e uma pergunta: como pagaremos o imposto do templo? Antes disso, antes desse processo da taxa do templo, há um rapaz epiléptico que os discípulos não conseguem expulsar esse demônio ou esse espírito mau. Antes de Jesus dizer o segundo anúncio da paixão, eles fazem o quê? Eles perguntam: como que nós não conseguimos retirar esse espírito desse homem? Jesus diz: é por causa da fraqueza da vossa fé. Se tivesseis fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, seriam capazes de pedir a essa montanha ou à amoreira: saia daqui e se atire-te ao mar. Atira-te ao mar. Mas aí está um detalhe. No tempo presente, podemos inclusive pensar que a falta de fé é que faz coisas extremamente extraordinárias, porque é isso que nós procuramos. E é isso que é oferecido dentro de um tipo de pseudo-cristianismo que subverte o evangelho para atender às necessidades de cada um. E Jesus não nos chamou para fazer as nossas vontades. A fé, segundo Mateus, segundo a fé cristã, significa escutar o que o Senhor diz e assumir caminhar com Ele e fazer a vontade dEle. A fé, que só visa satisfazer a própria vontade, ela é muito menor do que um grão de mostarda. Talvez realmente ela seja inexistente. Sabem por quê? Por uma coisa muito simples. Porque nós não queremos seguir ao Senhor. Nós queremos fazer de nós mesmos os senhores. Isso está palpável. Daí aquele primeiro momento. Não é simplesmente proclamar a palavra, não é simplesmente escutá-la, mas deixar-se formar por ela. E os discípulos, no segundo anúncio da paixão, em Mateus, ainda precisam se deixar formar pelo Senhor. E logo depois, em Mateus capítulo 20. Os trabalhadores da 10ª hora.
Os discípulos escutam de Jesus que a parábola onde um homem sai para chamar aqueles que deveriam trabalhar para ele. E ele paga os que chegaram por último, na mesma quantia e da mesma forma que os que chegaram primeiro para trabalhar. E os primeiros, aqueles que chegaram primeiro, se acham com mais direitos do que os outros. Nós merecemos receber mais. É um cristianismo marcado pelo privilégio. É um cristianismo marcado pela retribuição e não pela entrega. A mesma entrega que o Senhor nosso Deus, na parábola de Mateus capítulo 20, apresenta. Eu chamei a todos e a todos eu tratarei da mesma forma. Não sabemos compreender isso, porque, na verdade, tanto na política como nas filas dos ônibus ou até nas filas dos bancos, nós queremos privilégios. Eu não estou dizendo aqui que os idosos, gestantes e aqueles que têm mobilidade reduzida não precisem de atenção, mas eu estou querendo mostrar aqui que todos nós, no fundo, achamos que precisamos sempre de mais alguma coisa, inclusive na fé. Eu faço tanto, por que Deus permitiu tal coisa? Por que a minha vida não toma o rumo que eu quero? Percebamos, em Mateus capítulo 20, Jesus vai fazer o terceiro anúncio da paixão. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e me siga. O que hoje nós celebramos é o Senhor que assume a sua cruz. E a cruz não é o sofrimento, é a missão. É o fazer a vontade do Pai, para que nós possamos também sermos vivos e livres. Mas é necessário que nós também saibamos qual o nosso papel nessa grande multidão que com ramos nas mãos, ou mesmo somente observando, olham para Jesus e o escutam. Hoje, no início dessa celebração, escutamos que a multidão em Jerusalém aclamava o Senhor e queria que ele realmente entrasse em Jerusalém, mas eles tinham várias formas de olhar para Jesus. E não deve ser à toa que em Mateus, capítulo 26, verso 32, enquanto dialoga com seus discípulos, ele escuta isso de Pedro. Todos podem se escandalizar contigo, Jesus. Eu não. Na tradução que nós temos no lecionário, vai dizer assim: todos podem se decepcionar contigo. Eu não. Quando acontece uma decepção? Quando alguém não corresponde ao que nós queremos. A decepção é isso. O escandalizar, no grego, vai dizer assim: eu não perderei o equilíbrio e não pecarei. Escandalizar tem essa conotação. Vejamos, se os discípulos não se decepcionaram ou não se escandalizaram. Aonde estão os discípulos no momento em que Jesus está na cruz? Aqueles que o aclamaram e entraram com ele em Jerusalém, aonde estão? Agora me permitam e me perdoem. Aonde nós estamos, diante da missão de nosso Senhor e do cumprimento da cruz. O que nós buscamos em Jesus? É aquilo que os discípulos nos capítulos 16, 17 e 20 procuram? É aquilo que esses homens que aclamam Jesus como rei e fazem uma festa na hora em que ele não corresponde às expectativas deles, porque a decepção é quando alguém não corresponde às minhas expectativas ou às minhas vontades. Assim acontece com crianças e assim acontece com adultos, assim acontece na fé. Nós queremos uma igreja que corresponda à nossa vontade, nós queremos um Deus que corresponda à nossa vontade.
mas não nos colocamos na dinâmica daquilo que Jesus, antes do primeiro anúncio da paixão, diz a Pedro: coloca-se no lugar que te cabe. Se és meu discípulo e se és meu seguidor, o seu lugar é atrás de mim. Nos passos aonde eu der, você dê outros. No tempo presente, nós queremos dizer aonde o Senhor deve pôr os pés. Por isso os coaches, por isso as várias manifestações religiosas de todo tipo, aonde a minha imagem e semelhança seja colocada em Deus. O que hoje nós celebramos não é um momento onde Deus simplesmente nos tira do pecado, nos liberta. É o momento onde nós lembramos qual é o preço que Deus pagou pela minha plena liberdade. E qual é o preço que podemos, pelo menos na gratuidade, buscar corresponder. Amor se corresponde com amor, e amor não é palavra nem declaração, é gesto.